E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo. Eu vou apresentar para vocês aqui um trabalhinho sobre obesidade como uma epidemia mundial, aqui pela disciplina de Medidas e Avaliação na Universidade Federal do Paraná, de 2022, com o professor Dr. Raul Ozieck. Então vamos começar falando aqui sobre o que é o sobrepeso e a obesidade, né? Então, pela OMS, eles são definidos como excesso ou quantidade anormal de acúmulo de gordura representando um risco à saúde. E o índice de massa corporal, o IMC, acima de 25 é considerado um sobrepeso e acima de 30 é considerado obesidade. Então, o indivíduo aí de peso normal teria um IMC de 18,5 até 24,9. A obesidade ela é considerada um dos lados da desnutrição. Quando a gente pensa em desnutrição, normalmente vem à cabeça a falta de alimento, né? Mas se alimentar de maneira errada também está aí dentro da desnutrição. E hoje mais pessoas são obesas do que abaixo do peso espalhados pelo mundo, com exceção da África subsaariana e a Ásia. Então, o que antes era considerado um problema só de países de alta renda, hoje em dia já está espalhado pelo mundo de maneira sem controle, né? Até países de baixa renda e renda média já enfrentam problemas aí de obesidade. Aqui a gente tem um ranking de percentual da população obesa por país. Então a gente vê ali nos três primeiros lugares, para os homens, Nauru, American Samoa e Cook Islands. A gente vê que esses três primeiros colocados têm um percentual da população bem expressivo, né? O primeiro lugar ali, Nauru, quase 60% da população de homens com obesidade. Apenas como referência, os Estados Unidos ficam lá na 14ª posição, com 36,47%, e o Brasil lá na posição de número 94, com 19,24%. Para as mulheres, os três primeiros colocados aqui se mantêm, só com uma pequena mudança na posição aqui entre o primeiro e o segundo. Então a American Samoa fica com 65,32% da população feminina obesa, Nauru com 64,81% e Cook Island ali com 60,85%. Os Estados Unidos aqui para as mulheres ficam na 30ª posição, com 38,16%, e o Brasil na posição de número 86, com 26,44%. Esses dados eles são da NCD Risk Factor Collaboration, lá de 2017. Aqui falando um pouco das crianças, o excesso de peso ele é medido por desvios padrões acima da mediana determinado pela OMS. Então aqui a gente vê uma evolução de crianças obesas de 0 a 59 meses, desde 2000 até 2020. Então a gente vê que deu uma escalada forte aqui no início dos anos 2000, mas que ela segue subindo, né? Em 2020 chegou aí a 38,9 milhões de crianças pelo mundo com obesidade. World Obesity. Eles mostram aqui mais especificamente o Brasil, com relação ao globo, né? Então eles mostram ali que em homens o nível de obesidade chegou a 19,5% e de sobrepeso em 36,7%. Para mulheres, 21% de obesidade, 32,9% de sobrepeso. E entre crianças, meninos, 9,2% de obesidade e 16,6% de sobrepeso. E para meninas, 7,6% de obesidade e 17,6% de sobrepeso. Eles atribuem aqui também um risco de obesidade para o país. Então, o risco nacional ficou em 7,5 de 10 e entre o risco de obesidade infantil ficou em 8 de 11. Aqui a gente vê um gráfico mostrando a evolução do percentual de adultos, homens, com obesidade desde 1975 até 2014. Então, lá em 75, a gente tinha ali um número menor do que 5, chegando próximo a 3% da população.
e ali em 2014 já alcançando 16,8%. Agora aqui comparando com alguns países vizinhos, a gente vê que o índice do Brasil, por mais que tenha aumentado, ainda aumentou menos do que os demais países, né? A gente vê ali o Brasil em 2020, os dados do Brasil são um pouquinho anteriores, mas os dados do Brasil ali atingindo 16,8%, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, alcançando lá 35%. A gente vê as Bahamas com o pontinho azul escuro mais acima lá, perto de 50% da população, lá próximo de 2014, 2013, e reduziram bem ali perto de 2020 para 32%, alguma coisa próximo disso. México também próximo ali de 30%, Chile também próximo de 30%. Então a gente vê que por mais que o Brasil tenha elevado significativamente seus percentuais de obesidade, ainda evoluiu menos do que os países vizinhos. Falando sobre mulheres adultas, o mesmo gráfico aqui de 75 a 2014, a gente vê que também houve uma evolução da obesidade feminina, lá em 75 saindo de um pouquinho mais de 5% para chegando perto ali dos 25% ali em 2014. E aqui mostrando o público feminino com obesidade com relação também a alguns outros países vizinhos. Então aqui neste caso a gente vê que para o público feminino o Brasil fica no meio aqui deles, né? Então lá em cima a gente vê as Bahamas passando de 50% da população, os Estados Unidos com 40% da população feminina com obesidade, o Brasil com 24,4%, você vê Peru próximo ali com 20%, e o menor índice de obesidade aqui seria do Haiti, alguma coisa ali próximo de 10%. Então, o sobrepeso e a obesidade eles são fatores de risco para uma série de doenças, incluindo doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, que hoje são as principais causas de morte no mundo. O excesso de peso também pode levar a diabetes e condições associadas, além de distúrbios musculoesqueléticos. A obesidade também está associada a alguns tipos de câncer. O risco de todas essas doenças aumenta conforme o IMC da pessoa aumenta. Então, mesmo um sobrepeso já agrava um risco dessas doenças, mas quanto mais alto o IMC, maior torna-se o risco. A obesidade é uma doença multifatorial e ela pode aumentar a morbidade de outras doenças, né, conforme acabamos de ver. Isso ocorre devido a efeitos metabólicos adversos nos níveis lipídios, pressóricos e a resistência à insulina. Agora, recentemente, a gente tem convivido aí, infelizmente, com o Covid-19 e a gente já viu estudos que pessoas com obesidade têm até 3 vezes mais chances de serem hospitalizadas devido ao Covid. A inatividade física e a obesidade são fortemente associadas com o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O National Cholesterol Education Program, American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles têm assinalado a fundamental implicação da obesidade, da dieta e da inatividade física no risco cardiovascular. Então aqui a gente começa a ver um padrão, né? As pessoas que se alimentam mal, que não praticam exercícios físicos, elas com certeza acabam adquirindo obesidade, e essa obesidade acaba levando a outras doenças, né? Então, de acordo com algumas instruções da Organização Mundial de Saúde, reduzir o risco de sobrepeso e obesidade inclui também reduzir o número de calorias consumidas de gorduras e açúcares, aumentar a porção de ingestão diária de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e nozes e praticar a atividade física regular. Eles recomendam 60 minutos por dia para as crianças e 150 minutos por semana para adultos. Em bebês, estudos mostraram que o aleitamento materno exclusivo, desde o nascimento até os 6 meses de idade, reduz o risco de as crianças desenvolverem sobrepeso ou obesidade. Então aqui a gente percebe que a prática de exercícios físicos, a alimentação regular, né, com alimentos limpos, alimentos menos industrializados, auxiliam aí em uma qualidade de vida melhor e na redução do IMC das pessoas, consequentemente uma redução também das
doenças cardiovasculares que podem acontecer. No caso dos bebês, a gente percebe então que a alimentação exclusiva, né, pelo leite materno também é uma forte ajuda para a criança não desenvolver obesidade. Aqui eu termino a apresentação com as referências bibliográficas. Agradeço a todos que ficaram até aqui e bons estudos para vocês.